Gosta de sofrer? Tem aquela veia masoquista pulsando forte? Achou Dark Souls moleza? Se sua resposta foi sim para todas essas perguntas, fica aí que hoje tem review. Review? Não, tem o review de Darkest Dungeon aqui no Décima Arte. Fala galera, eu sou o Leon Cleveland e esse é mais um vídeo do canal Décima Arte. E hoje, como vocês puderam ver na abertura, nós vamos falar sobre um RPG muito diferente, mas nem tanto. Calma que eu já explico. A gente vai falar de Darkest Dungeon. Continue the onslaught. Destroy them all. Quando eu jogava RPG com a minha galera, eu ficava perguntando que tipo de pessoa, o ser vivo, passa por uma exploração de uma masmorra, uma dungeon, ou qualquer labirinto subterrâneo, qualquer coisa que seja considerada uma dungeon, não passa pelo menos pelo cansaço mental de fazer isso, né? Porque a exploração das dungeons não envolve só propriamente a exploração. Você tem que lidar com monstros, você tem que lidar com questões fisiológicas, você tem que lidar com o cansaço mental, o estresse, enfim, com tudo isso. E foi pensando nisso, ou provavelmente foi pensando nisso, que a Red Hook, que é a empresa que desenvolve Darkest Dungeon, pensou para o seu jogo. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient. A animação de abertura já nos dá uma prévia do que Darkest Dungeon cozinha com primor. Movido por ambição e tédio, um nobre decide escavar um antigo segredo de alguns antepassados e acaba descobrindo alguma coisa terrível. E graças a essa cagada de proporções épicas, a propriedade onde ele mora, o vilarejo por perto, tudo ao redor foi tomado por monstros, criaturas bizarras e outros bandidos. Every effort towards the excavation and recovery of those long buried secrets. E adivinha de quem é a tarefa de limpar essa sujeira toda, né? O game nos presenteia com uma arte digna do clima que tem a intenção de passar. Os sprites dos personagens possuem contornos fortes e cores em tom pastéis, com as sombras passando a impressão de que tudo é quebrado, imperfeito, propenso a se tornar maligno. A trilha sonora é climática e se encaixa bem no jogo, mas o primor do áudio fica por conta das dublagens do narrador, que é o nobre bundão que escavou o negócio todo. Ele tece comentários, na maioria deles cínicos e sombrios, sobre tudo o que acontece. Desde o apagar das luzes enquanto você explora um calabouço, uma dungeon, até o fato de você contratar um novo personagem para sua equipe. Continue the onslaught. Destroy them all. Eu achei isso uma forma bem interessante de amarrar a narrativa do jogo, que à primeira vista engana sobre sua profundidade, mas não consegue esconder de jeito nenhum sua simplicidade. Não é que a história do game seja fraca, ela só nos surpreende. Apesar das claras referências a H.P. Lovecraft e Bram Stoker compondo muito bem o clima de Dark Fantasy, a narrativa fica à deriva. Ela é amarrada pelos comentários do narrador, mas a gente também vê essa aproximação de narrativa e jogo através de elementos de gameplay, as já tradicionais cutscenes e através das escolhas de classe, só que de forma muito sutil. O game não possui um mago à moda antiga, com hobby e bastão soltando bolas de fogo, mas possui um ocultista que tem todas as características da cultura Lovecraftiana exalando pelos seus pixels. E a Abominação, meio fera, meio homem, totalmente vitoriano, trazendo à tona aquela discussão de que homem é mau e bom, ou seja, duas faces da mesma moeda. Fica claro que a narrativa aqui não tenta dar o tom, mas é felizmente bem sucedida em traçar a Darkest Dungeon com linhas fortes e sombrias, além da tradicional desconfiança de que tudo vai terminar mal. Porque o papel de colorir fica realmente por conta da jogabilidade. Darkest Dungeon pode enganar os mais incautos, se passando por um simples RPG side-scrolling com dungeon crawling, ou seja, focado em exploração de masmorras infestadas de monstros, armadilhas, geralmente contendo tesouros, com alguns elementos de roguelike, como a geração de dungeons aleatórias e a morte permanente. Mas, tal qual suas inspirações, Darkest Dungeon traz à tona muito mais do que aparenta.
Talvez o melhor exemplo disso seja o sistema de estresse, ou como é chamado no jogo, o sistema de aflição. Os heróis têm um limite de estresse que suportam à medida que exploram e lutam. Quando chegam num determinado valor, a determinação deles é testada. E daí, duas coisas acontecem. Ou o herói pira de vez no estresse e fica aflito, o que acaba alterando seu comportamento em combate, suas linhas de diálogo. Ou num lampejo de sorte, o herói pode se tornar virtuoso, recuperar seu estresse e animar seus companheiros. Mas não se iluda, você vai se ferrar muito mais do que se dar bem nesse jogo. Isso tudo porque as principais mecânicas do jogo se conversam de uma forma maravilhosamente ímpar. O sistema de iluminação, por exemplo. Ele favorece você quando está bem claro, quando a sua tocha está bem acesa, mas te atrapalha bastante quando está escuro, aumentando os níveis de estresse que seus personagens sofrem e a força dos monstros. Ali, isso é um sistema de combate por turnos que considera o posicionamento da sua equipe e dos adversários para lançar os ataques, e você tem uma receita que preenche Darkest Dungeon com camadas e mais camadas de gameplay e estratégia, forçando você a considerar e pensar em cada movimento, cada composição de time, cada passo, cada decisão. Quando em determinadas missões você acampa e acha que está se recuperando, você ainda pode ser surpreendido por um grupo de monstros que estava vagando por ali. E no fim de cada aventura, seu personagem desenvolve virtudes e vicissitudes, ou pior, pode até pegar doenças, de acordo com a experiência que ele teve na exploração da dungeon em questão. Isso deixa o jogo muito orgânico e todas essas mecânicas se misturam tão bem que é difícil dizer quando elas funcionam separadas, tamanha sinergia entre elas. Mas Darkest Dungeon acaba sendo refém da sua rejogabilidade. Pois é, enquanto gera suas dungeons procedurais, fazendo com que a experiência seja única, a sensação de repetição e cansaço acaba se construindo gradativamente. Tá bom, a gente tem 14 heróis com seus altos e baixos, cada um com 4 paletas de cores, contendo mais ou menos 8 habilidades diferentes e ainda podendo equipar 2 acessórios antes das missões. E além disso, a gente tem aquelas missões mais diferenciadas que não envolvem só a limpeza e exploração de um determinado mapa. Mas ainda assim, a sensação que fica é que depois de um tempo, a gente está fazendo a mesma coisa tudo de novo até o final do jogo. Outra coisa que poderia melhorar é a fase de gerenciamento da sua base. É muito simples e não tem mistério, acaba se tornando algo bem básico e chato. Podia ser mais dificilzinho, né? Um desafiozinho ia cair bem, né? Claro que isso pode acabar afastando uma turma bem menos hardcore, mas que a galera hardcore fique avisada. Darkest Dungeon não é fácil nem pra quem é hardcore. A melhor maneira de definir Darkest Dungeon é: baita jogo difícil, hein? Você vai ficar habituado a pensar 10 vezes antes de tomar uma decisão. E assim como os heróis que têm a mente forçada diversas vezes, você como jogador vai ter seu limite mental testado diversas vezes. É um game excelente, eu recomendo. Se a gente tem que dar uma nota de 0 a 10, eu diria que Darkest Dungeon com certeza é um 9. É isso aí, galera, a gente vai terminando mais um vídeo. Se você curtiu, deixe seu joinha, compartilha. Faça o Décima Arte crescer para se tornar algo importante aqui no Brasil. Críticas, sugestões, dúvidas, enfim, qualquer tipo de comentário que você tenha, chega lá no Twitter, @DécimaArte10A, agora sim, @DécimaArte10A, ou manda ver aqui nos comentários mesmo, beleza? Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. É isso aí, galera, até a próxima, valeu!